Beleza, galera do Me Salva? Estamos aí para mais uma aula então de Química, do módulo Estequiometria. A fala agora vai ser de cálculo estequiométrico. Bom, até que enfim, né? Depois de tanto tempo pegando a base, pegando os conceitos básicos, chegamos no cálculo estequiométrico em si. Qual é a primeira dica, assim, a mais importante de todas? Eu até coloquei aqui a brincadeira do pulo do gato. Qual é o pulo do gato aqui? Tadinho do gato. Toda equação deve estar balanceada, senão balanceie. Pessoal, balanceamento é a palavra-chave. Se as equações não estiverem balanceadas, não estão proporcionais. Se não estão proporcionais, não tem como fazer o cálculo estequiométrico. Não tem como achar a proporção ou seguir uma proporção entre os elementos da reação se não estiver balanceado. Então a primeira coisa a ser feita, receber uma equação química, escrever uma equação química, balanceia ela. A maior parte dos problemas vai trazer justamente isso. Aqui eu trouxe aquela nossa equação da água que vimos anteriormente, estabelecendo relações. Eu coloquei na primeira linha a massa de 1 mol, ou de número de mols representado aqui em cima, de cada membro da equação. Duas moléculas, ou melhor, 2 mol de molécula de hidrogênio vão pesar 4 gramas. 1 mol, esse 1 não precisa ser representado aqui, mas 1 mol de gás oxigênio vai pesar 32 gramas. Como na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, os 36 gramas que nós tínhamos no início têm que ser encontrados no final. Então aqui nós também temos os mesmos 36 gramas. Duas moléculas, ou melhor, 2 mol de molécula de água. 16 gramas do oxigênio, mais 2 de hidrogênio, 18, vezes 2, 36. 36 gramas ao todo. Então aqui a gente está representando a massa dos componentes envolvidos. Se formos analisar a quantidade de matéria, quantidade de matéria, lembrando, é representada em mol. Nós temos aqui 2 mol de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio, formando 2 mol de água. Aqui a gente está representando a quantidade de matéria. Ok? E por último, nós temos o volume. O volume normalmente é representado na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Mesmo assim, a gente tem aqui de novo a relação. 2 volumes molares, 22,4 vezes 2, por isso 44,8 litros. 1 volume molar, 22,4 litros. 2 volumes molares, 44,8 litros. Então aqui estamos fazendo a relação de volume. Quando as questões de estequiometria são colocadas, os problemas estequiométricos, podemos relacionar quaisquer um desses itens. Então olha aqui, eu posso relacionar a massa de hidrogênio com a quantidade de matéria de oxigênio com o volume de água. Nada impede fazer essa relação. 4 gramas de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio para formar 44,8 litros de água. Então nós podemos fazer quaisquer uma dessas relações, porque essas três relações aqui simbolizam a mesma quantidade de água, em unidades diferentes, mas a mesma quantidade de água. Unidades diferentes, mas a mesma quantidade de oxigênio. Unidades relativas diferentes, a mesma quantidade de hidrogênio. Então aqui a gente presta atenção no que a questão está exigindo. Por exemplo, uma questão simples aqui. Depois entramos nas mais complexas. Em relação à formação do monóxido de carbono, a partir dos seus elementos, qual a massa de carbono e de oxigênio necessárias para produzir 168 gramas do monóxido? Bom, nesse caso, necessariamente temos que escrever a equação. A questão é um pouco mais complexa no início, porque não traz a reação para a gente. Então vamos começar escrevendo a equação química. Monóxido de carbono, CO. Como é formado o CO, o monóxido de carbono? A partir dos elementos carbono e oxigênio. O oxigênio se apresenta sempre na forma de molécula diatômica, O2. E o carbono sozinho aqui. Certo? A equação está balanceada? Primeiro item. Então vamos lá. Balancear a equação.
2 átomos de oxigênio no reagente, 2 átomos de oxigênio no produto. 2 átomos de carbono no produto, 2 átomos de carbono no reagente. Uma vez que a equação está balanceada, eu vou colocar as relações que a questão me pede. Ela traz a massa e pede as massas de carbono e de oxigênio. Então a relação aqui é de massa com massa. Poxa, mais fácil. Eu tenho que pegar as massas de todos os elementos. Massa de 2 átomos de carbono. Carbono 12 vezes 2, 24 gramas. Ok? Massa de 1 mol de oxigênio. Cada átomo de oxigênio, 16 gramas, vezes 2, 32 gramas. Massa de 2 mol de monóxido de carbono. Carbono 12, oxigênio 16, vezes 2, 56 gramas. Isso aqui é o que nós chamamos de referência. Esse valor inicial é o valor referência. De onde tirei isso? Da tabela periódica. Essa minha referência, ela foi tirada da tabela periódica, certo? Ou seja, é a massa desses 2 mol aqui, a massa de 1 mol de oxigênio, a massa dos 2 mol de monóxido de carbono. Agora vem a pergunta. Agora vem a questão. Ou seja, a pergunta. Qual a massa de carbono? Qual a massa de oxigênio para que sejam formados 168 gramas de monóxido de carbono? Então, esta proporção aqui em cima, eu sempre vou ter a partir das massas da tabela. Então, a proporção referência eu tenho olhando na tabela periódica. A pergunta, ela vem depois. A pergunta, ela te traz proporções novas. O que nós fazemos aqui? Simples regras de proporções ou regra de 3. Vou levantar aqui um pouquinho para poder calcular mais com vocês aqui embaixo. Tá? 24 gramas de carbono estão proporcionais a 32 gramas de oxigênio e a 56 gramas de monóxido de carbono. Se eu tenho 32 gramas de oxigênio para cada 56 de monóxido de carbono, quantos gramas de oxigênio eu vou ter para cada 158 gramas de monóxido de carbono? 153 vezes y, 56 vezes y, 56y, serão iguais a 168, 168, vezes 32. Y vai ser igual a 168 vezes 32 dividido por 56, o que dá 96 gramas de oxigênio. Certo? O que fazemos com carbono? O mesmo cálculo. Com carbono temos as mesmas proporções. 24 estão para 56, assim como x está para 168. Então teremos 56x, 56x igual a 168 vezes 24. X vai ser igual a 168 vezes 24 dividido por 56. X será igual a 72 gramas de carbono. Então, sabemos aqui qual o valor de x e qual o valor de y, através de duas proporções. Este é o cálculo estequiométrico mais simples, onde é dada uma informação, e a partir dela se calcula por proporção, por regra de 3, os outros elementos. Ok? Encerramos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.